Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 7 de Marcos, do versículo 1 ao versículo 23. Fala sobre Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Já havia lido lá no livro de Mateus e agora está aqui, Mateus 15. Mas, como eu falei, os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, algumas passagens elas são repetidas. E há propósito nisso, para que possamos entender verdadeiramente a vida de Jesus. Ora, reuniram-se Jesus e os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém, e viram que alguns dos discípulos comiam pão com as mãos impuras, aí os fariseus falaram assim, observando a tradição dos anciãos, não comem, falam com Jesus, por que seus discípulos não comem, não lavam a mão para comer, né? Aí Jesus fala para eles, o que contamina o homem não é o que vem para dentro, mas é o que sai de dentro, né? Isso Jesus não está querendo dizer que a gente tem que ter a falta de higiene para a alimentação, mas Jesus está falando o seguinte, que eles ficam tão preocupados com aquele pedaço de pão que os discípulos estão comendo, mas eles não se preocupam com as atitudes, as ações dele, a fala dele, o que eles falam, que contamina muito mais. E aí, do versículo 24 ao 30, fala a mulher Ciro-fenícia, levantando-se partiu dali para as terras de Tiro, que é em Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-lhe aos pés. E esta mulher era grega, e ela pede para Jesus que expelisse o demônio. E Jesus fala assim, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa dessa palavra, podes ir. O demônio já saiu da sua filha. Jesus aqui, ele não está chamando as pessoas que não são judias de cachorro, gente. O que ele está falando é o seguinte, que ele veio primeiro para os judeus. Para propagar o evangelho, para falar da vida de Jesus. E Jesus ali, isso não quer dizer que ele não iria curar essa menina. Eu creio o seguinte, que ele estava testando a fé desta mulher. E aí, do versículo 31 ao 37, a cura de um surdo gago, de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos do céu, suspirou e disse, Efatá, quer dizer, abre-te, e abriram-se os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Aleluia! Mas Jesus lhe ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente fez ouvir os surdos, como falar os mudos. Glória, aleluia! Né? Esse relato de uma cura singular é encontrado somente no Evangelho de Marcos. O procedimento do Senhor Jesus nessa cura é diferente de qualquer outra. Muito provavelmente Jesus tinha em mente ensinar alguma coisa em particular. Sem dúvida, o seu toque e a sua unidade com o Pai realizaram o milagre. Está falando aqui do milagre da cura do surdo e gago. Então, este é o capítulo 7 de Marcos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Leia na tua Bíblia, na íntegra, a palavra do Senhor. Aqui eu só fico dando mais ou menos um resumo da palavra do Senhor, para incentivar você, meu querido, a estar lá pesquisando na sua Bíblia e lendo na íntegra. Que Deus te abençoe e te guarde.